Salve, salve rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, bora acompanhar as notícias da seleção brasileira. Lembrando, a seleção brasileira que estreia pela Copa do Mundo no sábado e o coração já tá como? Baco, 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 baco. Bora ver aqui o que o Mauro César falou, bora ver quais são as prováveis escalações do Brasil, né? Pode ser, tomara que não seja, que tenhamos Danilo pela lateral direita, Alexandre pela lateral esquerda, mas tomara que não seja isso. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento aqui ao canal Jovem Pan Esportes e bora ver o que eles falaram sobre essa provável escalação da seleção brasileira. Bora pro vídeo, rapaziada! E no sábado tem seleção brasileira em campo contra o Marrocos às 7 horas da noite, a estreia da seleção em busca do hexacampeonato. E o adversário da seleção brasileira, o Marrocos, a gente, claro, vai falar sobre as possibilidades de escalação da seleção, vai falar sobre a coletiva do Rafinha, que deu o que falar também, muitas declarações impactantes do atacante da seleção brasileira, mas começando pelo adversário do Brasil nesse sábado, o Marrocos teve 2 cortes importantes, já pensando, é claro, na estreia, mas também no restante da competição. Naif Aguerd foi cortado, assim como Ezzalzouli, que sofreu uma lesão. O Mazraoui não foi cortado, né, o lateral, mas fica de fora também dessa estreia contra a seleção brasileira. Foram substituídos os 2 jogadores, foram chamados Sadani e Amine Sbai, também respectivamente para os seus lugares. Cortes na seleção de Marrocos, que também, então, tem desfalques para a estreia na Copa do Mundo contra a seleção brasileira. Eu acho que são baixas bem importantes para a equipe marroquina. O Aguerd foi titular na última Copa do Mundo. Era um sistema de jogo diferente, com o Walid Regragui, que não é mais o técnico. E ele foi um defensor bem importante, né? Um jogador muito alto, bom na bola parada. E o Ezzalzouli é um jogador muito desequilibrante na frente. No final de semana, Marrocos jogou com a Noruega, empate 1-1. O gol foi marcado pelo Brahim Dias e foi uma jogada do Ezzalzouli. Ele recupera uma bola dentro do seu próprio campo, acelera, atravessa o campo, faz um passe para o Brahim Dias e ele anota. Então é um jogador importante, de bastante qualidade técnica, joga no Betis, né? O Betis tem feito bons anos aí no futebol espanhol, os últimos dois anos do Betis foram muito bons. Vai jogar Champions na próxima temporada o Betis, joga o Ezzalzouli de um lado e o Antony do outro, né? Então é um jogador muito hábil e vai ser uma perda, acho que muito sentida para Marrocos para esse jogo. E ainda está aberta, Boni, a possibilidade do Mazraoui, que é lateral, pode ser zagueiro também, jogador do Manchester United, passou pelo Manchester United, de também ser cortado. Então o Marrocos vem convivendo com muitos problemas, né? Nessa reta final aí, os ajustes finais da preparação para a Copa do Mundo, tendo que cortar jogadores importantes, titulares, ou jogadores que vão atuar bastante, né? Como esses que eu citei. O Ezzalzouli seria titular, o Aguerd haver a possibilidade, né? Se ele seria ou não, e o Mazraoui é a mesma coisa. Pode ser que não inicie, né, se tiver condição, mas ao longo da Copa do Mundo é um jogador que pode ser importante pela polivalência, a qualidade, jogador que atuou já em grandes times do futebol internacional. Então a seleção marroquina sofre bastante nessa véspera da Copa do Mundo com esses desfalques, esses problemas, essas dificuldades para ter o seu plantel completo. Vale a gente recordar e informar para quem nos acompanha que as seleções têm até 24 horas antes da sua estreia para cortar algum jogador. Ou seja, Marrocos tem até hoje 7 da noite, até amanhã, perdão, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, o jogo é sábado. Tem até sexta-feira, amanhã, às 7 da noite, do horário de Brasília, que é 24 horas em relação à hora do jogo, só como referência, para cortar algum jogador e inscrever outro. Um goleiro funciona um pouco diferente ao longo da Copa. Se um goleiro selecionar, você pode trocar por outro que esteja na lista, mesmo que esse período já tenha passado. Mas para cortar algum jogador, é só 24 horas antes do início do Mundial. Então, Marrocos também vai correr contra o tempo nessa reta final da preparação para ver se vai poder contar com mais esse jogador, mas as baixas são sensíveis e importantes. Para ouvir o comentário também do Mauro César Pereira sobre essa situação, vamos colocar na tela, já colocando também a situação do Brasil, o panorama do Brasil para essa estreia no sábado, dia 13, às 7 horas da noite. A provável escalação, então, da seleção brasileira. O técnico Ancelotti deve optar pela experiência nas laterais, eram alvo das principais dúvidas, tanto do técnico italiano quanto da gente aqui, imprensa, torcedores, quem seria o titular na lateral direita e quem seria o titular na lateral esquerda. O Brasil que deve ir a campo, então, com Alisson, Danilo pelo lado direito, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na foto do Marquinhos está aparecendo o Léo Pereira, mas é o Marquinhos. E o do Rafinha está aparecendo não sei o quê, viu, ali também.
É o Luiz Henrique. Considerem os nomes. Marquinhos... Pegadinha do malandro. É pra ver quem tá atento. Marquinhos e Gabriel Magalhães e Alexandre pelo lado esquerdo. Casemiro e Bruno Guimarães, Paquetá no meio. Vini Júnior de um lado, Matheus Cunha como referência e Rafinha, na foto tá o Luiz Henrique, mas é o Rafinha. Pelo lado direito, a provável escalação da seleção brasileira, Mauro César Pereira, um time que deve ter então experiência nas laterais com Danilo e Alexandro contra o Marrocos, então, que tem essas duas baixas. A gente vem construindo o clima para esse jogo, os panoramas das duas seleções para esse jogo no dia 13. Mudem alguma coisa, as definições com relação a cortes no Marrocos e essa provável escolha do Ancelotti para as laterais, meu caro Mauro? O Marrocos tem problemas, o Brasil também já teve, né? Já perdeu alguns jogadores nessa reta final. Não sei se vai ser essa escalação, sinceramente, eu acho que ele deve estar com dúvidas. O corte do Wesley mexe muito com o que parecia, né, se desenhava para ser a equipe titular. Não sei se o Paquetá vai ser mantido com a ausência do lateral que conseguia fazer ali o corredor direito. O Luiz Henrique, ali apareceu a foto dele ali, eu não descartaria a possibilidade dele ser aproveitado, senão de saída durante o jogo, eu acho que a chance dele passa a ser grande, porque é o cara que pode fazer aquele lado, que originalmente seria do Estevão. O Estevão se machucou, ele começou a encontrar a saída com o Paquetá fazendo aquele lado, mas abrindo o corredor para a subida do Wesley. O Wesley se machucou, o Danilo e o Ibanez não são jogadores que fazem esse tipo de trabalho, com a mesma desenvoltura, evidentemente. O Danilo pode até se projetar um pouco, já foi lateral, virou zagueiro, o Ibanez é zagueiro, joga pelo lado esquerdo no time dele. Então, acho que isso mexe com a estrutura do time e é possível que, na hora H, a formação seja diferente dessa que as pessoas estão imaginando, né? Porque todas essas prévias são prévias baseadas em suposição. Informação ninguém tem. Ninguém tem. Vídeo jogo passado. Gabriel Magalhães não joga. Então joga Léo Pereira. Entrou Ibanez. E praticamente toda a imprensa errou. Porque parecia pela lógica, mas é aquela coisa. Antes do jogo tem que tentar fazer uma previsão de quem vai jogar. Mas acho que ele deve ter dúvidas ainda. Imagino que ele ainda as tenha. Ou decidiu agora, depois que teve o corte do jogador. A última fala do técnico do Brasil foi após o jogo passado contra o Egito, antes do corte do Wesley. Sabia da lesão, não sabia do corte. Ele fala, já tem um time definido. Aí tem um corte, é um fato novo. É possível que a partir daí... É possível não. Obviamente, né, ele a partir daí tem que rever algumas questões. Então vejamos se ele vai manter essa ideia com o Paquetá, mesmo sem ter um lateral que possa fazer esse trabalho que o Wesley faria se estivesse à disposição. Flávio, muda em alguma coisa o panorama? Claro, muitas dúvidas, concordo com o Mauro, acho que o corte do Wesley pode mudar em algumas situações o time titular que vai a campo contra o Marrocos, mas nesse momento, com os cortes que Marrocos tem, com essa possível escalação, não digo nem provável, mas possível escalação da seleção brasileira, como que você vê esse cenário para Brasil e Marrocos daqui a 2 dias? Olha, a saída desses dois jogadores de Marrocos faz diferença, sim. Aquele lado esquerdo perde muito. O Raí já falava, eu acompanhei o jogo contra a Noruega e era um lado muito forte. O Hakimi trabalhava todo em função de fazer viradas de jogo pela esquerda e realmente vai pesar bastante. São jogadores importantes. Não sei como é que o técnico vai se virar, ele tem uma boa base, né? Ele foi o técnico campeão mundial sub-20, então ele tem uma boa base, jogadores jovens, mas realmente as perdas do Marrocos também são consideráveis, sim. O zagueiro titular da última Copa, onde o país foi um sucesso. Agora o Bruno, que está aqui ao meu lado, fez uma observação muito interessante. Já ia dar o meu boa tarde para Bruno. Em se confirmando essa escalação que está sendo especulada, nós chegamos à conclusão de muitos anos atrás, pessoa bem mais tem muita pessoa, né, mais antiga que assiste o programa com a gente, eles vão lembrar de um quadro humorístico chamado Coral dos Bigodudos, que dizia basicamente o seguinte: peguei, sortei, chacoalhei, guardei, tornei pegar, chacoalhar, guardar, tornei guardar no mesmo lugar. Ou seja, virou e está igual. Quantos jogadores da estreia da última Copa, se for confirmada essa Copa? Só mudam 3. Tem 8. Virou 4 técnicos e o mesmo time. É muito louco isso. E porque o Thiago Silva praticamente parou, né? Não vai jogar. O outro que sai é o Richarlison, que está numa fase muito ruim. E o outro... Neymar. E o Neymar, que está machucado. Ou seja... Se machucaram, provavelmente seriam 9. Ou seja,
Virou, é o coral dos bigodudos. Virou e tá no mesmo lugar, pô. Coisa de maluco. Chegar praticamente no mesmo time. Ramon, Diniz, Dorival, Ancelotti e o time do Brasil. É o mesmo da Copa passada. É muito louco isso, né? Não tô dizendo se é bom ou se é ruim. Pô, você tem um aspecto, é bom. É verdade, é um ponto interessante. É um time mais experiente. 4 anos. Tomar uma pancada numa Copa faz você crescer, faz você acordar. A seleção de 90 aprendeu e em 94 ela ganhou a Copa. Tem uma série de fatores positivos. Mas, por outro lado, você nota que não houve nenhuma renovação, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. São basicamente os mesmos jogadores, um negócio assim realmente muito impressionante. Você olha e fala, caramba, não mudou nada. O Gabriel Magalhães já existia naquela época, né? O Bruno Guimarães já começava a se destacar. Estava no grupo. Tava no grupo, né, o Bruno Guimarães? Exato. O Matheus Cunha tinha sido chamado também. Olha isso. Tem até uma arte aí na tela com estreias na Copa, né? Em 2022 o time era formado por Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. A comparação, como destacou o Flávio, em 2026, Alisson, Danilo, Marquinhos até aí igual. Muda o Gabriel Magalhães, Alexandre, Casemiro igual, Bruno Guimarães, Paquetá igual, Rafinha, Vini Júnior igual, Matheus Cunha, troca o Richarlison pelo Matheus Cunha e, no caso, no lugar do Bruno Guimarães, seria o Neymar no time de 2022. Só 3 alterações, então, o mesmo time. Depois de 4 mudanças de técnico, baita fuzuê e tal, técnico estrangeiro, agora vai ganhar o mesmo time, pô. Que loucura. É muito louco isso. O Brasil, né, a gente acabou de mostrar aí, um time muito parecido com o da última Copa, claro que estão mais velhos, alguns cresceram, a maioria caiu de produção em relação a 2022, né? Poucos realmente cresceram, né, do elenco lá de 22 que se repete em 26, né? A gente tem aí de novo, né, a ilustração, né, dos times praticamente iguais, né? Só 3 alterações do time que jogou contra a Sérvia no primeiro jogo de 22 para o time que deve jogar, ou pelo menos a maioria das pessoas estão colocando como um possível time para enfrentar Marrocos. O Brasil também tem curiosidade de ver como será a formação do time em campo, se vai confirmar essa escalação. Se confirmar, como é que vai ser? O Paquetá vai fazer o mesmo trabalho que fez contra o Egito, mesmo sem Wesley e com Danilo, por exemplo, na lateral direita? Ou vai mudar o posicionamento? Vai tentar readaptar Rafinha à ponta direita, que foi a função que ele fez na Copa do Catar, na escalação abaixo aí, que ele estava na ponta direita, o Vinícius na esquerda, o Richarlison de centroavante, Neymar meia central, Paquetá de segundo volante. Era esse o desenho lá no Catar. Rafinha vai para a direita para dar profundidade? Como é que vai ser? Isso aí eu não sei. Sem a bola, provavelmente Paquetá e Matheus Cunha fechando os lados. Então a gente vai ver quando a bola rolar. Mas é um jogo duro, difícil. Do outro lado, o Marrocos perde jogadores importantes, sim. O Ezzalzouli é um jogador que é muito utilizado como o escape mesmo, de aquele ponta que joga aberto para receber uma inversão de um lado para o outro, para tentar uma jogada individual, para abrir defesas. É um desfalque complicado para a seleção marroquina, mas para mim é um jogo muito equilibrado, muito difícil. A gente até falava nos bastidores da Copa, né? O único Brasil e Marrocos que teve em Copa foi em 98. Eu me lembro bem desse jogo, é um outro momento. Foi 3-0 e foi um resultado meio esperado. Hoje não, hoje eu acho que não tem zebra. O Brasil pode até se considerar, o Brasil pode ser favorito, é mais tradicional, tem talvez individualmente melhor, não acho que também seja uma diferença gigantesca individual, mas se ganha Marrocos, empate, eu acho que não tem uma zebra. Pode ter uma zebra histórica, assim, em relação aos nomes, a história de cada seleção. Mas hoje, o time de Marrocos, o time do Brasil, para mim é um jogo que vai ser ali 1-0 para cá, 1-0 para lá, um empate, é um jogo bem igual. Mauro, então ainda muitas dúvidas com relação à seleção brasileira, né? Você trouxe pontos importantes, Bruno também, possibilidades de formar esse time agora sem o Wesley, que seria esse lateral que espeta, né? Que vai para o fundo, que poderia atacar o espaço ali no campo ofensivo. E as duas opções que o técnico Ancelotti tem, isso a gente contar 3 também, com a possibilidade do Ederson ser improvisado, algo que veio a ser cogitado também nessas últimas horas, todos com a mesma característica, né? Jogadores mais defensivos, de mais imposição física, uns mais experientes que outros, só que de qualquer jeito a solução vai ter que ser encontrada talvez na parte ofensiva, né, para substituir essa alternativa que o Wesley daria em termos de ultrapassagem e de ataque, né? Exato, acho que isso pode significar o Paquetá não ser aproveitado, né? Manter o time com Bruno Guimarães e o Casemiro, um jogador que possa fazer o lado direito. Se ele colocar o Luiz Henrique, ele pode trazer o Rafinha para jogar por dentro, usar Matheus Cunha como atacante e pela esquerda o Vinícius.
Ele tem um lateral direito que no início é o Danilo, pode ser qualquer um outro, Fabinho. Nenhum deles vai fazer esse trabalho porque não tem essa característica de jogar como joga o Wesley, né? Que, aliás, eu acho que é o único ali que ele tinha para isso, independentemente do lado. Então eu entendo que provavelmente ele traga alguma surpresa. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Porque se ele colocar o Paquetá, quem vai fazer aquele lado? Ele vai jogar o Rafinha para lá? Pode ser, sacrifica um pouco. O Rafinha não rende tanto jogando para aquela função. Mas pode ser isso também. Ele pode tentar dessa maneira. Mas certamente ele tem esse dilema e essa questão para resolver. Talvez não tenha mais dúvida, mas teve que pensar bastante depois do corte do Wesley, que foi realmente um corte que, mais uma contusão que trouxe